Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana, é claro, o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você vai conferir que a prática regular de atividade física pode reduzir o risco, inclusive, de doenças crônicas degenerativas. Aqui no estúdio, a gente vai bater um papo com um especialista que vai alertar para a gravidade do sedentarismo. E a campanha reforçando o aleitamento materno e a doação de frascos, você também vai entender como é que funciona aqui no estado. E tem ainda uma pesquisa revelando que São Luís está liderando a participação em festas juninas. Tem ainda o nosso giro de notícias com informações aqui da capital e do interior do estado. Está começando, é o nosso Revista Maranhão no ar. Está começando a semana, graças a Deus, e que seja de tranquilidade, que seja de positividade. E como o mês é um mês festivo, que seja de alegria também, né? Cada passinho a gente dando aí nessa direção. Mas olha, eu vou começar o nosso Revista Maranhão de hoje também incentivando você que está aí do outro lado, para que a gente possa cada vez mais ter práticas, né, que levem à qualidade de vida. E a atividade física, a gente sabe que traz muitos benefícios para a vida. E ter uma vida mais saudável é o que a gente quer, né? Ou tem que ter, né? Tem que ter essa consciência todos os dias. Porque, na verdade, a gente precisa entender que esse conhecimento, essa necessidade, precisa ir muito além. Inclusive porque a prática regular de atividades físicas reduz o risco de desenvolvimento de várias doenças crônicas degenerativas. E auxilia também no controle e no tratamento. O assunto aqui é atividade física. Então, vamos riscar a palavra sedentarismo desta reportagem e falar apenas de movimento. A Organização Mundial de Saúde define como atividade física qualquer movimento que leve o corpo a gastar energia. Isso significa que arrumar a casa é uma atividade física? Sim, mas os ganhos com esse tipo de ação não são tão grandes. Para que você consiga ter resultados melhores com o seu corpo, é preciso fazer atividades físicas regulares. Isso pode ser uma caminhada, uma corrida, frequentar a academia ou atividades mais pesadas, como as que são realizadas, por exemplo, no CrossFit. Enquanto você aquece aí, vamos conhecer a história de 3 senhoras que não vivem sem atividade física. A dona Fátima já tem cerca de 15 anos de prática. Começou com caminhadas, passou pela zumba e hoje frequenta a academia da Universidade Estadual do Maranhão regularmente. E hoje eu me sinto jovem, revigorada, cheia de saúde, porque a atividade física é essencial na vida da gente que chega nessa idade da terceira idade. A dona Marli tem uma história parecida. São quase 2 décadas de atividade física, muita disposição e energia. E saúde também. Antes eu sentia dores no corpo, sentia dores no joelho, e eu praticando minha atividade física, tudo foi eliminado. Mas eu pratico atividade física de manhã e de tarde. Quando o assunto é botar o corpo para se mexer, a dona Núbia é a caçula do trio. Começou a fazer exercícios há 1 ano e com pouco tempo já sentiu os reflexos no corpo. Eu estava muito sedentária, eu estava atrofiando. Eu tinha dificuldade para levantar, eu tinha dificuldade para sentar, para me agachar, eu caía com muita facilidade. Mas hoje em dia não, eu tenho aqui, fortaleceu a minha musculação, né? Eu tenho segurança para andar, para correr, para subir e eu me sinto viva. O que elas 3 têm em comum vai além da vontade de praticar exercícios. Elas ganharam qualidade de vida e mudaram hábitos. O que o organismo absorve também define o quanto somos saudáveis. Comer bem e de forma equilibrada traz inúmeros benefícios para a saúde e o bem-estar. Prevenção de doenças, melhora da saúde física e mental, fortalecimento do sistema imune, além de retardar o envelhecimento e prevenir outras condições. É fundamental que, atrelado à prática de atividades físicas, se tenha um planejamento alimentar nutricional que considere as necessidades nutricionais individuais
do metabolismo e referentes à rotina do paciente, que considere também seus objetivos e as demandas energéticas específicas de cada prática de atividades físicas. A Assembleia Legislativa do Maranhão também é parte desse movimento por mais saúde e qualidade de vida. Por meio de leis, fiscalização e incentivos, o Parlamento contribui diretamente para fortalecer a prática de atividades físicas no Estado. É o caso da lei que institui o Dia Estadual do Profissional de Educação Física, celebrado em 1º de setembro. É outra forma de reconhecer e valorizar quem dedica a vida a cuidar da saúde das pessoas. Políticas públicas, incentivo, atividade física regular. Tudo isso ajuda a construir uma rotina mais saudável e mais feliz. E exatamente sobre esse tema a gente vai conversar agora com o Jefferson Fernando. Ele é doutorando em Ciências do Esporte e vai, de alguma forma, tentar auxiliar a gente aqui, principalmente sobre a principal mensagem, né? Que é a qualidade de vida a partir das opções que a gente faz e que precisam ser saudáveis. Seja muito bem-vindo. Agradeço pelo convite e vamos estar conversando para esclarecer, né, tirar algumas dúvidas e questionamentos sobre a relação da qualidade de vida, exercício físico e saúde. Agora, Jefferson, a gente viu agora na reportagem, olha só, tem muitas pessoas que fazem a opção da busca por essa qualidade de vida a partir de uma descoberta, né? E na maioria das vezes é sempre ruim, né? Tem a ver com a saúde, tem a ver com a descoberta de algum tipo de doença, enfim. Esse sedentarismo, né? E que por muitas vezes a gente sabe que é necessário instigar, né? Provocar, né? Essa pessoa desde a infância, para que você tenha uma rotina. Isso é importante. Assim, a primeira pergunta é sair desse sedentarismo, claro que é associado a uma série a um conjunto aí de formas que você pode aplicar no seu dia a dia. Seria uma forma, um caminho para que de fato a gente buscasse essa saúde? Sim, faz todo sentido. Nossa sociedade, ela está passando por um processo de sedentarização que não vem de hoje, já vem de muitos anos. Hoje estamos mais sedentários, no sentido de tudo atrelado à tecnologia, né? Ou seja, a movimentação, a mobilidade urbana, ela está geralmente associada a um transporte público, carro, moto. As pessoas se locomovem a cada dia que passa menos com bicicleta, a pé, caminhando. As pessoas não se esforçam, né? As pessoas acabam não se esforçando. Então, e por outro lado, a gente tem um outro problema que é no consumo exacerbado de açúcar. Ou seja, alimentos industrializados. Então, a gente tem o que seria o complô, né? Alimentos industrializados com maior facilidade e, por outro lado, um processo de sedentarização. E isso que você falou é muito importante. Por quê? Essa semente, como eu falo, ela deve ser plantada de fato na infância. Ou seja, lá o profissional de educação física, licenciado na escola, ele tem esse papel de fomentar a prática de atividade física. E muitas das vezes essa prática acaba sendo negligenciada. Por quê? O profissional que está lá, ou ele não dá aula, ou ele trabalha basicamente algumas modalidades em específico. E acaba não atingindo a grande maioria das crianças. E acaba, ao invés de incluir essas crianças, acaba trazendo uma exclusão. E essa criança, já nos primeiros anos de vida, vê a atividade física e a educação física, né, por meio das aulas de educação física, ao invés de ser um acolhedor, vê como algo que deve ser colocado de lado. E essas crianças, elas vão crescendo com esse pensamento, vão chegando à adolescência, tanto é que se você for pegar dados dos últimos anos, o período que as pessoas acabam aumentando esse processo de sedentarização ocorre justamente meados ali da pré-adolescência para a adolescência, onde ocorre uma maior resistência desses jovens para a prática esportiva. E aí acabam se tornando adultos que não gostam ou que não são fomentados a essa prática de atividade física e quando retornam, são pessoas que retornam por uma indicação médica. Ou seja, teve um diagnóstico por alguma patologia
e aí o médico vai lá e indica, essa pessoa busca fazer uma atividade física. E é bom que se diga, eu acho que esse é um momento oportuno, que muitas vezes você, para aderir a algum tipo de atividade, não precisa ser necessariamente, por exemplo, a musculação, que você tem que estar imerso numa academia ou coisa parecida. Você pode buscar, né, outras coisas que de repente te agradam mais ou então te fazem sentir mais acolhido, mais estando realmente nesse ambiente. E eu acho que parte muito desse movimento que você desenhou para a gente, que pode acontecer nessa primeira infância, mas é necessário romper, porque é a partir daí, né, que você quando você não associa essa atividade física, e aí pode ser qualquer coisa que te faça movimentar, é bom que se diga isso, né? E aí vem os problemas, né, da vida adulta. A gente estava até comentando anteriormente que, de certa forma, a vida ela é feita de escolhas, né? Então, tem um vídeo na internet muito interessante que são pessoas se deslocando e ele tem duas formas de deslocamento. Ou ele pega uma esteira rolante ou ele pega uma escada. Majoritariamente, a escolha das pessoas são o quê? Pela escada rolante. E uma simples decisão, ao invés de pegar a escada rolante ou de subir os degraus da escada, já é uma diferença. O simples fato de você descer, eu pego transporte coletivo e tudo, você descer uma parada antes e você ir caminhando, aumentar o seu percurso até a sua casa, é um fator impactante. A gente tem políticas nessa área. Em São Luís a gente ainda não tem, mas a outras cidades a gente já tem, que são as bikes do Itaú, da Unimed. As academias também, né? As academias, né? Também acabam sendo uma forma de fomentar, de fazer com que essas pessoas troquem alguns hábitos sedentários, ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo no celular, porque acaba que muitas das vezes a própria profissão ela passou por uma repaginada, né? As atividades sedentárias, elas vêm também como um reflexo das profissões, né? Você fica muito tempo mais sentado, você não é mais... Hoje você consegue pedir uma alimentação pelo celular, ou seja, você não quer ter um trabalho de sair de casa e comer uma pizza, ou o que quer que seja. Mas você faz o supermercado hoje pelo celular, ou seja, tudo é um processo de sedentarização, ou seja, acaba sendo bem complexo. Muito mais cômodo. Sim, agora, sim. Ao passo, Jefferson, que é necessário também, agora há pouco a gente mostrando na reportagem, sobre as pessoas que descobrem, né, nessa vida adulta, ou mesmo nessa infância ou na adolescência, algum tipo de doença, né, crônico, degenerativo, então qualquer tipo de enfermidade. E aí acorda, desperta, né, para buscar esse tempo perdido, digamos assim. Só que o problema é que muitas vezes as pessoas elas buscam, né, essa atividade de qualquer forma. Então, qual que é a melhor orientação para essa pessoa? A melhor forma é você procurar um profissional, né? Você procura um profissional capacitado. Hoje a gente está numa era que temos muita informação, né? Ou seja, você pesquisar informações confiáveis, isso acaba sendo um fator bem diferencial. Ou seja, procurar um profissional e procurar fontes confiáveis de informação são fatores bem importantes. E aí, quando você destaca isso das doenças crônico-degenerativas, vale a gente destacar, pode ser que as pessoas não saibam o conceito em si, são doenças, são patologias advindas de um estilo de vida. Ou seja, dentro delas a gente tem diabetes, a própria obesidade, a hipertensão. E o que antes, e aí vale destacar isso, o que antes era um problema, doenças na verdade, vistas apenas no público adulto, hoje a cada dia que passa as crianças elas já estão sendo acometidas a todas essas patologias. O que antes imaginava-se que uma criança não pode ou não tem problema de pressão alta, hoje já existe. Tanto é que existem formas, né, meios de procurar diferenciar, ou melhor, de procurar fazer com que essas crianças mudem hábitos alimentares dentro da escola. Né? A questão da merenda escolar, ela vem passando, hoje tem nutricionistas, tem pessoas que acabam atuando, acabam tendo esse acompanhamento. Né? Então, é extremamente importante. Então, vale destacar que não é somente o exercício ele é apenas um fator. O processo de sedentarização
e, consequentemente, o controle de estresse e a alimentação. Agora, claro, viu, gente? O que a gente está tentando passar aqui é que é importante, sim, né, o exercício, a prática de qualquer tipo de esporte, mas é claro que é preciso passar primeiro por um profissional e fazer as associações devidas, né? E aí, sim, claro, se existe já algum tipo de patologia, enfermidade, é claro que você precisa passar também por esse especialista, inclusive, né? Eu acho que até é bom, você como é da área e estudioso do assunto, você buscar qual a melhor forma de se exercitar, dependendo da patologia que você tenha, né? Vale destacar que a grande parte dessas patologias, elas são silenciosas. Ou seja, muitas das vezes você descobre por um exame de rotina. Por isso a importância, né, do exame de rotina para ter um diagnóstico. Às vezes você está procurando entender uma determinada situação e você acaba descobrindo outra. Mas quanto isso de forma prévia for feito, melhor. E dentro disso, o que eu costumo falar, independentemente do tipo de atividade, independentemente do tipo de esporte que você escolha, o importante é você se movimentar. Desde uma caminhada, e a gente tem uma orla muito boa, muito ampla, que você possa estar fazendo atividade física, seja corrida, ou seja até mesmo a musculação, em um local fechado, ou nas academias a céu aberto, as academias que a gente tem, ou também estúdios. Hoje a gente tem um boom de atividades de praia, como o beach tennis, o vôlei, ou seja, tem uma infinidade de modalidades que você consegue se encaixar assim, né? Eu acredito que vai muito do despertar aquela vontade, do interesse da pessoa buscar uma prática. E que bom, né, que as pessoas estão cada vez mais se voltando para essa realidade e esse mercado aquecendo. Afinal de contas, a gente tem aí um nicho grandioso, né, que é aberto aí sempre em razão dessa prática esportiva. Eu queria te agradecer, deixar o espaço aberto para que você volte com a gente numa outra oportunidade. Eu que agradeço pelo convite, tá? E qualquer coisa me coloco à disposição para futuras dúvidas e esclarecimentos. Obrigada. E olha só, de olho no incentivo e no desenvolvimento a práticas esportivas, na infância e também na adolescência, foi sancionada a lei estadual que cria o programa voltado exatamente para a prática desportiva educacional. Os esportes na infância são muito mais do que uma simples fonte de alegria. Eles permitem que as crianças se divirtam, façam novos amigos e encontrem suas verdadeiras paixões. Desde uma brincadeira no quintal até a participação em jogos organizados, cada experiência esportiva é uma jornada de descoberta. Hoje, incentivar o esporte na infância e adolescência é fundamental para o desenvolvimento das novas gerações. A Assembleia Legislativa tem dado a sua contribuição. O governo do Estado sancionou a Lei nº 12.517 de 2025, que cria o Programa de Incentivo ao Esporte Infantil em todo o Maranhão. Uma lei considerada essencial por quem atua com o esporte nas faixas etárias mais jovens. Que essa lei venha para, de fato, abranger nosso esporte e que, de fato, venha crescer e que, de fato, todas as crianças e adolescentes possam ter oportunidade de vivenciar lazer, esporte e que possam crescer e que possa ser uma ferramenta, de fato, de inclusão e que esses meninos possam, amanhã, ser um futuro do nosso estado. Quem trabalha com a formação esportiva de crianças e adolescentes sabe que não é uma tarefa fácil, mas há um enorme prazer em ver os resultados, formando não apenas atletas, mas também cidadãos. O nosso estado é referência nessa parte do esporte educacional e que a gente siga trabalhando, fazendo política pública para que de fato a gente possa ter uma Raíssa, um Codó, uma Isiane, uma Ana Paula, um Bruno Lobo, tantos outros atletas que brilham no cenário nacional e internacional e que nosso estado de fato tem um material genético gigantesco, mas que a gente continue fazendo política pública e que a gente continue oportunizando para que todos possam ter oportunidade de praticar lazer e esporte, né, como ferramenta de inclusão e que esses meninos um dia possam nos trazer muitos orgulhos. Muito bacana, né? Mas olha, ainda falando sobre esporte, foi inaugurado um novo espaço aí voltado para o atendimento dos servidores públicos do Estado, com uma oferta de serviços, inclusive para a saúde física, mental e também para o entretenimento. O governo do Maranhão inaugurou o espaço Bem-Estar do Servidor,
localizado no térreo do edifício Clodomir Millet, no centro administrativo do estado, no bairro Renascença, em São Luís. O local oferece serviços para atender a saúde física e mental dos servidores. Quando você, num centro administrativo como esse, você cria um espaço específico para o servidor, a gente entende que isso é um carinho, é uma atenção, é um local de acolhimento do servidor para que a gente possa ouvir algumas demandas, porque o governador não é dono da verdade, ele tem que trabalhar governando, ouvindo. Então, o importante é que a gente faça esse acolhimento e ouvindo as pessoas para a gente tomar decisões mais certas. O secretário de Administração do Maranhão ressaltou a importância da iniciativa, que faz parte da política de gestão de pessoas e do programa de qualidade de vida do servidor instituído pelo governo. Essa política de gestão de pessoas, ela visa valorizar o nosso servidor em busca de que ele tenha não só mais condições de trabalho, mas que ele também tenha capacidade de fazer mais entregas à população. Inaugurando um novo espaço, com apoio nutricional, apoio biopsicossocial, a gente está trazendo aqui para o servidor toda a condição de ele ter um atendimento paralelo, seja na vida laboral ou na sua vida privada, a gente está dando condição e toda assistência também para o servidor. Entre os serviços oferecidos estão atividades de relaxamento e autocuidado, oficinas e rodas de conversa. Estou indo para o intervalo, é bem rapidinho. Na volta a gente traz inclusive a campanha reforçando o aleitamento materno e a doação de frascos, viu? E tem ainda uma pesquisa revelando que São Luís está liderando a participação em festas juninas. E claro, não pode faltar o nosso giro de notícias com informações da capital e do interior. É um instante só, viu? Não sai daí não que eu volto já já. Estou de volta com o nosso Revista Maranhão e olha só, lembrando você, se só parou agora, calma, né? Tá na hora do almoço, então dá aquela desacelerada. Fica com a gente por aqui até, claro, trazendo para vocês sempre conteúdos toda segunda-feira, a partir do 12h30, a gente segue contigo aqui e daqui a pouquinho você pode voltar, viu? Vai lá no YouTube, você vai ter todo o conteúdo, pode mandar aí esse link para todo mundo, porque a informação é sempre muito bem-vinda. E por falar nisso, bora saber quais são os destaques da nossa capital e também do interior do Maranhão? É o Giro de Notícias no ar. Nos últimos dias, o movimento no comércio de São Luís aumentou por causa da proximidade do Dia dos Namorados. Uma pesquisa de intenção de consumo da Federação do Comércio do Maranhão mostra que 50,3% dos consumidores pretendem comprar presentes para o Dia dos Namorados. Como sempre, nós da FEComércio fazemos estas pesquisas para dar uma orientação melhor ao empresário, ele se preparar e também informar a população onde e como ele deve comprar. Para isso, nós fizemos todo esse levantamento. Vai ser uma data realmente de grande importância, tais como as outras. O Dia do Namorado é uma data que todos nós queremos presentear nossas namoradas, quer sejamos solteiros ou casados, todos são namorados. E, de acordo com a pesquisa, mais de 50% dos consumidores que fomos entrevistados querem comprar em torno de R$ 240, R$ 250 por presente, principalmente dos shoppings, da Rua Grande, e vão comemorar em casa. A maioria prefere comemorar em casa do que sair para fora. Mas nós temos grandes opções que também serão atingidas e valorizadas. E olha, deixa eu te falar sobre a campanha que, claro, todo mundo tem que participar. É uma campanha social, mas também de cunho muito importante, a de doação de leite e de frascos, que tem como uma missão promover o apoio ao aleitamento materno e convidar a sociedade como um todo, né, para a importância dessa coleta e também da distribuição do leite humano como forma de combate à mortalidade infantil. Com o objetivo de conscientizar a população maranhense sobre a importância da amamentação,
a Secretaria de Estado da Saúde deu início à campanha de doação de leite humano e de frascos e busca facilitar o acesso dos bebês a esse alimento tão importante. A importância da campanha é fortalecer a informação. Uma mãe, uma família esclarecida, entender que o leite materno, além de ajudar a alimentação do seu filho, pode contribuir para a alimentação de várias crianças, principalmente aquelas que necessitam. Então, o Estado hoje está dando pé inicial dessa campanha, fortalecendo. A amamentação deve ser pensada durante o ano todo. Pensando nisso, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou e o governo do estado sancionou a Lei nº 12.252, de autoria da presidente da ALEMA, deputada Iracema Vale, que institui a Semana de Conscientização e incentiva a amamentação no estado, iniciando as ações no dia 19 de agosto, data em que é comemorado o Dia Estadual de Amamentação. É um trabalho assim primoroso, né, que salva muitas vidas, que salva muitos bebês. Doar leite materno, doar leite humano é um ato de amor e de responsabilidade. Para esta mãe, o incentivo à doação é uma ação estratégica de promoção e apoio ao aleitamento materno. A questão da doação de leite, né, veio também da minha casa, que a minha mãe também foi doadora de leite, né. No meu caso, também quis doar porque eu tive a hiperlactação, né. Aí, como vocês ficou muito cheio, eu acabava tirando e jogando fora. Aí eu falei, não, isso tá errado, né. Como eu já sou doadora de sangue, eu também quis doar leite. Aí eu vi isso, a oportunidade de estar ajudando os pequenininhos, né, fazer a doação de leite. Os bancos de leite recebem, durante todo o ano, doações de frascos que podem ser entregues na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, no Hospital Infantil Juvencio Matos, no Hospital Regional Materno-Infantil de Imperatriz e na Maternidade Carmozina Coutinho, em Caxias. Toda mulher que está nessa fase de lactação, ela é uma potencial doadora, tá? Basta ela ligar para o número 99213-6886, que a equipe já direciona, né? Já faz essa visita no seu domicílio. E vale também, gente, aquela campanha que é assim, ó, do boca a boca, né? Conversar com o vizinho, conversar com aquele que a gente conhece também no trabalho, em casa, enfim. Aquele grupinho do WhatsApp, perguntar, né, se de repente as mamães aí que acabaram de ter filhos, se de repente elas não fazem essa doação, e nós mesmos também fazer essa doação dos frascos, que é super importante para essa missão, viu, que é de todos nós. E olha, uma pesquisa está revelando que o amor pela cultura está levando muita gente a sair de casa para prestigiar as manifestações culturais. E a gente está nesse mês, né? E olha, São Luís está liderando entre as capitais que se destacam. E no topo das preferências, o São João e também o reggae, viu? Que se mostram uma dupla perfeita. São os queridinhos dos ludovicenses. Seja a matraca e o pandeirão, sejam os clarins, o som do São João tem uma forte identidade com o povo do Maranhão. Uma recente pesquisa, chamada Cultura nas Capitais, feita pela J. Leiva Cultura e Esporte, mostrou como os brasileiros mantêm seus hábitos culturais. Os dados revelaram que São Luís lidera, com folga, a participação em festas juninas. A pesquisa ouviu 600 pessoas nas ruas da capital maranhense. 53% delas apontaram as festas juninas como o principal evento cultural da cidade. Essa é a segunda pesquisa que a gente faz aqui em São Luís. A primeira foi em 2017, né? E tanto em 2017 quanto agora ficou evidente a força, principalmente das festas populares, shows musicais, apresentações de dança que tem aqui na cidade. A pesquisa também mostrou como o reggae está presente na vida dos maranhenses. 22% dos entrevistados ouvem reggae regularmente, reforçando a importância do estilo como identidade musical local. Uma cultura que fortalece toda uma cadeia, onde a música é muito mais do que som. É pertencimento. Eu fico muito orgulhoso em perceber que dentro dessa pesquisa há uma importância muito grande para o reggae. Mostra como o reggae tem relevância na identidade do maranhense, como o reggae tem relevância na maneira em que nós nos apresentamos para nós mesmos, porque essa pesquisa é uma pesquisa sobre os hábitos culturais do maranhense. E bota queridinho nisso, né?
E o mês é de junho e a gente tem muita coisa para curtir durante todo esse mês. E aqui no nosso Revista Maranhão também, a gente vai trazer aí ao longo de todas as nossas edições, toda essa efervescência do nosso São João, as brincadeiras e tudo que a gente tem direito, tá bom? E nesse clima de São João, de alegria, a gente vai encerrando por aqui o nosso Revista Maranhão, desejando que a sua semana seja assim, de tranquilidade, de positividade, sem esquecer sempre do sorriso no rosto. Um beijo no seu coração, logo mais tem mais informações ao longo de todo o dia aqui na sua TV Assembleia. Tchau!